Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é terça-feira, né? Dia 28/7. A gente tem aula de matemática e ciências. Não sei para onde vocês irão começar, né? Mas a nossa aula de ciências também tá bem legal. Confiram lá. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de matemática hoje? Então, na aula de matemática hoje, a prof quer fazer mais, assim, uma revisão de conteúdo, porque agora a gente vai entrar num conteúdo um pouquinho mais complicado, mas vai ser uma semana muito especial. E a gente vai construir uma atividade que eu tenho certeza que vocês irão adorar, ok? Então vamos lá, vamos recapitular só como a gente faz para calcular o perímetro. Então, o perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Para fazermos o cálculo do perímetro, a gente deve somar todos os seus lados. Então, o perímetro é a soma, ok? Então, ali a gente tem uma figura. Então, a gente precisa somar todos os lados dela. 10 centímetros, mais 8, mais 3, mais 1, mais 2, mais 7, mais 2, mais 3, né? Que vai ficar igual a 18. Aí a gente pode diminuir ali para não somar tudo. Ou somar tudo de uma vez só, que vai ser igual a 36, ok? Então, o perímetro dessa figura que está aparecendo na nossa tela é 36. Então, a unidade de medida que é utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de comprimento, que a gente tem o metro, o centímetro e o quilômetro. A gente já vai ver isso um pouquinho para frente. Mas perímetro é tranquilo, né? Vocês trabalharam isso bastante na semana passada. E aqui, deixa eu pular para o próximo slide. E para nós calcularmos a área, como que a gente faz para calcular a área? Vamos lá, então? Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida dos dois lados da figura. E muitas vezes os lados são chamados de base e altura. Lembra que a gente fez uma aula sobre isso quando a gente iniciou a nossa apostila do terceiro bimestre? E no quadrado, a base é igual à altura. Logo, né, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Logo, temos a fórmula base vezes altura. Observe que o valor geralmente é dado em centímetro quadrado ou metro quadrado. Isso porque o cálculo corresponde à multiplicação entre duas medidas, que é os 2 centímetros de cada lado ou os 2 metros de cada lado. Aí, para a gente não fazer centímetro vezes centímetro, a gente coloca centímetro ao quadrado, assim como a gente coloca metro ao quadrado. Vamos aqui um exemplo para vocês lembrarem. Acredito até que para calcular a área, vocês trabalharam lá com a Prof. Mid, né? Então, para a gente encontrar a área de um quadrado de 17 centímetros, a gente vai simplesmente calcular a base vezes a altura, que é 17 vezes 17. Logo, a gente vai ter 289 centímetros quadrados. Aqui é tranquilo para vocês, né? Vocês são muito inteligentes. Deixa eu passar aqui. Mas então, tu falou ali em centímetro, metro. Como que a gente vai calcular isso, Lu? Então tá, a gente tem várias medidas de comprimento. Eu trouxe para vocês as principais, que são representadas pela sigla CM, que significa centímetros, M, que significa metros, DC, que é decímetros, milímetros e quilômetros. Lu, tem muitas outras, sim, tem muitas outras, mas essas são as principais que a gente vai utilizar nesse momento. Então, ali, quais são os instrumentos, os principais instrumentos para medir o comprimento? A gente tem a nossa régua, né, que mede principalmente os centímetros, a fita métrica, temos a trena e o metro quadriculado. Geralmente o metro quadriculado é usado mais pelos pedreiros, né, nas obras, e a trena é utilizado pelos engenheiros para medir grandes espaços. Ok? Isso aqui também é tranquilo, vocês já viram um pouquinho disso ano passado. Então, aqui, as medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano, então está sempre no nosso dia a dia. Ao comprar um lote, ladrilhar um piso, pintar ou azulejar uma parede, a primeira coisa que precisamos saber é a medida da área dessa superfície, pelo Sistema Internacional de Unidades. A unidade padrão usada para expressar uma medida de área é o metro quadrado. Então, é a sigla metro com o doisinho lá em cima, que significa quadrado.
A área de uma superfície é calculada através do produto do comprimento pela largura. Os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado são múltiplo quilômetro quadrado, que é o km com um doisinho lá em cima, o hectômetro quadrado, que é o hm com um doisinho lá em cima, o decâmetro quadrado, que é o DAM com um doisinho lá em cima. E os submúltiplos do metro quadrado são decímetro quadrado com a sigla dm e o doisinho lá em cima, o centímetro quadrado com o cm e o doisinho lá em cima, o milímetro quadrado com o mm e o doisinho lá em cima. A medida de uma superfície pode parecer em qualquer uma das unidades citadas, de modo que pode ser necessário transformar uma unidade em outra. Isso deverá acontecer com base na tabela de transformações que eu já vou apresentar para vocês. Então, vocês sempre vão conseguir transformar um centímetro em um milímetro em um centímetro centímetros em metros, metros em quilômetros. Isso aí é bem tranquilo e eu vou ensinar para vocês também, ok? Então, aqui, se a gente quiser transformar o milímetro quadrado em centímetro quadrado, a gente vai dividir por 100. Deixa eu pegar aqui o meu apontador para ficar melhor para vocês. Então, ó, de milímetro quadrado para centímetro quadrado, a gente vai dividir por 100. De centímetro quadrado para decímetro quadrado, a gente vai dividir por 100 também. De decímetro para metro quadrado, dividido por 100. De metro quadrado, aqui em diante a gente quase não usa, né? Isso aqui é só mesmo para vocês conhecerem. Mas se eu quiser transformar de metro quadrado para decímetro quadrado, eu vou fazer vezes 100. De decímetro quadrado para centímetro quadrado é vezes 100. E de centímetro quadrado para milímetro quadrado é vezes 100. Então, vocês conseguem perceber que o quê? Do menor para o maior, a gente divide. E do maior para o menor, a gente multiplica. E sempre por 100. Ok? Vocês vão conseguir entender isso que eu tô falando mais quando a gente fizer as nossas atividades. Agora, assim, parece meio solto, né? Meio assim, Lu, para que a gente vai usar isso? Mas é super importante a gente aprender a fazer essas medidas. Ok? Então, a gente tem aqui, né, as medidas padrões de comprimento, que é o metro, né? Então, a medida padrão para qualquer coisa que a gente for falar em comprimento é sempre o metro. Então, ali tá algumas siglas para vocês entenderem um pouquinho. Que o quê? Deixa eu colocar aqui para cima. Que a gente tem o metro, a gente consegue transformar em decímetro, o decímetro em centímetro e o centímetro em milímetro. Para transformar um metro equivale a 10 decímetros. Um metro equivale também a 100 centímetros. E um metro equivale a 1000 centímetros. Ok? Vocês conseguem perceber que aqui a gente sempre multiplica. Entenderam? E vamos lá. O metro, ele tem alguns múltiplos e alguns submúltiplos. Vamos trabalhar primeiro com os múltiplos do metro? A gente tem o metro, que é igual a 10 vezes o decâmetro. Um metro equivale a 10 decâmetros. 100 metros, um metro equivale, deixa eu só voltar aqui, um metro equivale a 100 hectômetro. E ficou um pouquinho difícil para entender, né? O decâmetro, equimetro e quilômetro, a gente não usa muito no nosso dia a dia. Mas então vocês vão vendo mais para frente, qualquer coisa a gente faz uma revisão sobre isso. E os submúltiplos do metro, que são menores que o metro, isso a gente vai usar e bastante. Então, a gente tem o decímetro, que é 0,1 metro. A gente tem o centímetro, que é 0,01 metro, e tem o milímetro, que é 0,001 metro. A gente, então, tem que 1000 metros é igual a 10.000 decímetros, que 1000 metros é igual a 100.000 centímetros, e um metro, desculpa, é igual a 1000 milímetros. Ai, que difícil, né, Lu? Difícil mesmo. Mas isso aqui a gente quase não vai usar. É mais para conhecimento de vocês, ok? Então, vamos lá. Lá na nossa apostila, vocês podem pegar a apostila agora, lá na página 7.
Vocês lembram que há 2 semanas atrás a prof iniciou com vocês o cálculo de triângulo? E a gente percebeu que com o triângulo a gente consegue formar, com 2 triângulos, a gente consegue formar um quadrado? Lembram que eu fiz um monte de pergunta para vocês e a gente viu que para calcular um triângulo a gente poderia fazer a base vezes a altura dividido por 2? Conseguem se lembrar disso? É tranquilo, né? Então ali diz assim: alunos do 4º ano, vocês estudaram no bimestre anterior como calcular a área de um espaço delimitado. Use esse conhecimento para fazer o que se pede. A figura recortada precisa de quantos quadrinhos de 1 centímetro de lado para ser inteiramente recoberta? Aquela figura que a gente fez lá na outra aula. Além de quadrados, que outra forma está sendo utilizada para recobrir a figura? Vamos lá. Você pode traçar ou montar uma figura a partir do que foi recortado, de modo que esse traçado ajude a encontrar a área da figura recortada? Explique. Qual figura geométrica representa a superfície do espelho de água e qual escrita matemática nos indica como calcular a sua área? Então, aqui vocês têm um monte de pergunta para responder. E essas perguntas são pessoais. Então, eu vou pedir para vocês tirarem uma foto do que vocês escreverem aí, ou vou deixar aberto ali um link de atividade e vocês responderem para mim saber se vocês entenderam ou não. Então, uma possível resposta ali, né, é que o espelho de água tem a forma de um triângulo retângulo, e a escrita matemática que indica o cálculo da área advém da multiplicação dos catetos do triângulo e a sua divisão por 2. Então, os catetos é a base e a altura que a gente divide por 2. Foi o que a gente entendeu na última aula. Se precisarem, vocês voltem lá, ok? E depois não precisa fazer. Hora do diálogo. Recobrir figuras geométricas com quadrados para calcular suas áreas facilita nosso entendimento de que a área é um número. É como se estivesse ladrilhando com um espaço e quiséssemos saber quantos quadrados devem ser usados para isso. E se no espaço que estamos ladrilhando sobrar uma área menor do que cada um dos quadrados utilizados? Basta seguir o padrão observado nas medidas de comprimento. Por exemplo, e encontrar um quadrado de lado 10 vezes menor que o quadrado usado, ou continuar com a busca até encontrar a unidade adequada. Então, 1 metro de área tem um quadrado de 1 metro de lado. Quem é que vai saber me dizer? Pense novamente em um quadrado de 1 metro de lado e descubra quantos centímetros quadrados da área ele tem. Vocês conseguem me dizer isso? Então, quantos decímetros quadrados de área tem um quadrado de metro de lado? Lembra quanto que vale um decímetro? Lembra? Então, como que vai ser a nossa resposta? Vocês vão... A área de um quadrado de 1 metro de lado equivale a 10 decímetros vezes 10 decímetros, que é igual a 100 decímetros quadrados. Em centímetros, a área desse quadrado de 1 metro de lado será equivalente a 100 centímetros vezes 100 centímetros, igual a 10.000 centímetros quadrados. O que a gente vai fazer? Ai, Lu, isso aqui tá tão complicado, né? Realmente. O mais interessante era a gente estar lá na nossa sala e conversando sobre, né? Mas, como a gente não tá podendo estar lá na nossa sala, a gente vai tentar fazer por aqui. Então, o que vocês não entenderem, vocês vão me perguntando lá na aula ao vivo, porque na aula ao vivo a gente consegue trocar informações, né? Então fica um pouco mais tranquilo. Então, assim, eu sei que tem crianças que têm bastante facilidade, mas tem crianças que não têm facilidade. E todos precisam entender essa questão aqui, né? Então, vamos lá. Hoje eu misturei muita coisa na cabecinha de vocês, né? E eu vou deixar por último, para ficar um gostinho de quero mais, que vocês olhem essa situação problema para nossa próxima aula. Como que a gente vai conseguir calcular a área interna desse apartamento? E o hall de entrada? E o terraço? Conseguem imaginar como que a gente vai conseguir fazer isso? Amanhã, então, a gente conversa mais. Fiquem pensando aí que eu vou ficar pensando aqui com vocês, ok? Então, ó, um super beijo e até amanhã.